Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, tô aqui no Ateliê Jurubeba para mais uma aula. A gente combina toda segunda-feira uma aulinha, então hoje é dia de aula Jurubeba. Eu mostrei uma peça que eu faço já há uns 2 ou 3 anos, eu não lembro bem, já tem bastante tempo, mas eu faço poucas peças porque geralmente quem pede são homens, mas agora tá super em alta e muita gente tem me pedido e eu resolvi que vou ensinar. Postei no Instagram e o pessoal gostou muito, teve boa aceitação, então ficou combinado que a aula de hoje seria uma pochete unissex. Eu vou mostrar para vocês a pochete. Ó, já tá até usando. Eu fiz essa roxinha. Olha que linda, olha esses cursores. Fiz essa roxinha para mim. E eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? Vou usar um tecido claro hoje também para ficar fácil a explicação. Coloquei uma alça pronta, ó, com abotoador. No Instagram eu mostrei essa daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu usei uma cor mais neutra para homens, né? Geralmente os homens gostam muito de preta, de azul marinho, de marrom, mas pra mim eu fiz essa roxinha, que eu fiquei apaixonada, olha que linda que ela tá. Tem bolsinho aqui atrás também. Olha esses cursores, que chiquérrimo. Ficou muito legal, né? E hoje eu também vou fazer uma cor clara, então vou fazer também um modelo feminino. Mas dependendo da cor que você fizer, vai ser para homem, dependendo da cor que você fizer, vai ser para mulher. Essa pochete, ela tem um modelo bem tradicional, a maioria das lojas a gente encontra desse modelo para vender. Eu fiz uma adaptação jurubeba para a costura ficar embutida, então olha, costurinha embutida, tá vendo? A gente vai usar muito pouco viés para fazer essa peça. A maioria das costuras vão ser embutidas, são adaptações que eu fiz, e também eu gosto de colocar vivo. Olha aqui como que fica bonito o acabamento com vivo, fica tudo redondinho, tá vendo? Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Você não precisa colocar vivo nessas partes, eu faço isso para deixar mais redondinho o acabamento e ela ficar com formato bonitinho até vazia. Inclusive agora ela está vazia e tá com formato bem bonitinho. Tá vendo? Mas eu vou ensinar vocês o momento do vivo, como que você faria se não fosse colocar vivo. As medidas não vai mudar em nada, tá? Eu fiz um tamanho que fica ótimo para mulher e não fica pequeno para homem. Então, ó, ela aumenta aqui para trás, porque ela tem profundidade. Então, ela tem um tamanho muito bom, tamanho excelente, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. E eu vou mostrar primeiramente para vocês, deixa eu deixar a pochetinha aqui, o molde está disponibilizado aí na descrição do vídeo para vocês, são 2 folhas A4 que você vai imprimir. O primeiro molde é o das costas, então aqui, ó, é a parte da dobra do tecido. Pode fazer no tecido, Simone? Pode. Ou você faz no tecido ou você faz no sintético, você escolhe, não altera nada na produção. Você usar tecido ou se você usar sintético. Eu gosto muito de peça em sintético, mas se você resolver fazer no tecido, no jeans, por exemplo, vai ficar linda do mesmo jeito, tá? Então aqui, ó, é dobra do tecido. Por que que eu não fiz o molde completo da parte das costas? Porque não ia caber na A4 e eu queria que vocês imprimissem na A4. Então aqui, ó, dobra do tecido, depois eu vou mostrar pra vocês o molde cortado. Então parte das costas, parte da frente, é a mesma coisa, olha aqui, é a dobra do tecido, tá? Isso aqui é a parte da frente do molde, o tamanho deles são diferentes, a parte da frente é maior do que a parte de trás, porque a parte da frente, ela vira, tá vendo? Ela dá uma viradinha assim, ó, uma curvatura, e a parte de trás é reta. Então, a parte da frente é um pouco maior que a parte de trás por causa disso. Esse molde aqui é pra gente fazer a tampa, que é essa partezinha aqui, que dá profundidade, ó, é a tampa, que dá profundidade para sua pochete. E aqui embaixo também tem uma parte que dá profundidade para a pochete. Quando ela tá cheia, isso fica mais evidente. Então, é este molde, tanto para a tampa quanto para o fundo, tá bom? Outra parte é o bolso, tem 10 por 15, arredondei as pontas aqui. Então, o meu caminho do zíper com fundo, que eu chamo de foley, a junção do fundo com o caminho do zíper, a medida que eu vou passar para você é para esse tamanho, para essa curvatura. Então, você tem que imprimir o molde para você poder usar o mesmo tamanho que eu. Vou mostrar para vocês como que eu cortei o material e o material que nós vamos usar hoje. Gente, é muito pouco material. Com 25 centímetros, metade de meio metro, você consegue fazer uma pochete dessa.
Hoje nós vamos fazer no Shine, que é esse aqui que tem um falso glitter, tá vendo? A vantagem do Shine é que esse glitter nunca solta, ó. Isso é só um relevo que tem no material, tá vendo? Ele tem a desvantagem de não ser fundo de malha, então ele é um pouco mais frágil. Mas eu queria fazer uma peça mais brilhante para as mulheres usar fim de ano, usar carnaval. Então eu decidi fazer no Shine para vocês hoje, Shine rosa. Então essa parte aqui, ó, é o molde de trás. Então você vai cortar, ó, uma vez, ou você dobra assim o seu material para poder riscar o molde, no caso do lado avesso, né? Você dobra seu material no meio, risca e corta. Ou faz igual eu prefiro fazer assim, ó, eu risco um lado, viro ele aqui, risco o outro lado e depois eu recorto. Mas você que decide. Aqui, dobrando também dá o mesmo resultado, tá? Então, neste daqui, que é a parte de trás, que é o molde um pouquinho menor, nós vamos cortar ele uma vez no principal, ele uma vez no forro. O forro que eu tô usando aqui hoje é o guarda-chuva, tá vendo? A gente chama de guarda-chuva, mas é um nylon fino e maleável. Não é 100% impermeável, é 70%. A gente vai cortar uma vez dele no molde também. E uma vez dele maiorzinho do que o molde. Esse maior do que o molde, o que eu fiz? A parte de cima eu cortei no molde. Ó, a parte de cima eu cortei no molde porque eu preciso dessa curvatura aqui, desse tamanho de comprimento perfeito. O resto eu deixei maior do que o molde, olha. Por que ele tá maior do que o molde? Porque vai ser uma costura embutida. A gente precisa que sobre um pouquinho aqui para não faltar na hora, tá? Então, somente essa parte de trás, ó. Você vai cortar um forro extra, que vai ter 2 centímetros a mais no comprimento do que o molde. Entendeu? Então, parte de trás, uma vez no principal, uma vez no forro, cortados no molde. E uma vez que só a parte de cima é cortada no molde, embaixo você vai deixar 2 centímetros maior, tá? A parte da frente. Olha só, a parte da frente é um pouco maior do que a parte de trás. Vai ser esse molde aqui. A mesma coisa, você vai cortar espelhado, para na hora que abrir você ter esse formato. Uma vez no molde, no principal, uma vez no molde, no forro. Não vai estrutura nessa peça, tá? Senão a pochete fica pesada e dura. Não vai estrutura nessa peça. Esse molde aqui do bolsinho, a gente vai cortar uma vez no molde, o Shine. E o forro, você só precisa cortar assim, ó, maiorzinho um pouquinho. Não precisa ser no molde exato, que vai te dar trabalho à toa. Então, você corta assim, coloca o molde em cima e recorta um quadrado no forro, tá bom? Dessa parte redondinha, presta atenção. Nessa parte aqui, a gente vai cortar 2 vezes, ó. 2 vezes. Uma para o topo e uma para o fundo. Mas no forro, você vai cortar assim, ó, a parte de cima no molde e sobrando uns 2 centímetros embaixo. Porque a gente também vai fazer costura embutida para não faltar depois, a gente refila esse final depois. Então, a parte de cima, ó, tá no molde. A parte de baixo eu deixei 2 centímetros maior. Então, o que eu faço? Eu coloco o molde, risco e na hora de cortar eu corto com 2 centímetros sobrando aqui embaixo. 2 vezes. Pra gente não ter que ficar colocando viés em todos os acabamentos da peça, tá? Então, nós vamos usar viés somente 2 vezes, são partes necessárias, que não tem jeito de fugir. Mas, ó, presta atenção no corte desses forros. Outra parte que a gente vai usar é o caminho do zíper e o fole. O caminho do zíper, a gente vai cortar 22,5 por 10. Deixa eu conferir se é 10. Isso. 22,5 por 10, só uma vez no Shine sem o forro. E 22,5 por 14, que vai ser o fundo. Formando esses dois aqui, junto desses dois e o zíper, a gente vai formar o fole, que é para este bolsinho aqui, tá? Você pode fazer esse bolsinho menos profundo, mas vai ter uma dificuldade de virar e eu não indico. Eu acho que dessa forma que eu vou te ensinar hoje, vai ser melhor para você fazer. Vou usar 3 cursores, eu escolhi esse cursor bonitinho, porque numa peça brilhosa precisa de um cursor bem fashion, tá? É número 5, para zíper número 5 mesmo. Olha que gracinha, eu já comprei ele assim. Ó, são 3 cursores iguais. A gente vai usar zíper número 5, vou usar preto, vou fazer a combinação com preto para destacar mais
fazer uma composição bem diferente para destacar e vocês verem direitinho a peça. Então, meu zíper vai ser preto, número 5, e vou usar vivo. Lembrando que vivo é opcional, eu vou usar o de plástico preto. Lembrando que vivo é opcional, mas vocês sabem que minhas peças sempre têm o vivo, né, gente? Sou apaixonada com vivo. Eu também gosto muito de viés, mas eu achei que essa peça com a costura embutida fica muito melhor. O acabamento interno fica muito mais perfeito. Então, a gente não vai usar vivo em todas as partes que seria necessário. Outra coisa que a gente vai usar é um abotoador de plástico. Eu acho que fica muito mais bonito o pochete com esse abotoador plástico, olha. Eu comprei esse pacotinho assim, ó, paguei R$1,20. Esse vídeo tá sendo gravado agora em novembro de 2020. Eu comprei por R$1,20 o kitzinho, ó. Tem esse abotoador. Tá vendo? E vem 2 regulador de alça. Alça para 3 centímetros. Nós vamos usar um só, mas tem a opção de usar 2, um para cada lado. Então, se você quiser colocar de um lado da alça um regulador, do outro lado da alça outro regulador, você pode. Eu vou usar um só, igual aqui, ó. Deste lado da alça eu não coloquei regulador. Deixei assim. Coloquei regulador só na parte de cá. Mas fica a seu critério. Se você quiser colocar regulador dos dois lados, o pacotinho vem com essa possibilidade. Vem com 2 regulador iguais, tá? Eu uso só um, então fica um sobrando aqui, se um dia eu precisar para alguma coisa. Então, nós vamos usar esse plástico para alça de 3 centímetros. Então, eu vou usar a alça pronta hoje para facilitar e adiantar a nossa aula. Você pode fazer com o mesmo sintético, mas eu acho que vai ficar muito bonito o composê com essa alça chique. Então, eu vou usar aqui, ó, 25 centímetros para fazer um lado e 85 centímetros para fazer o outro lado. Você pode usar de 85 a 90, depende do tamanho do seu cliente. Eu fiz com 90, para mim ficou bastante grande, então eu fiz com 85, ainda assim eu tô usando com o regulador bem fechado, porque ainda tá grande. Acredito que esse tamanho vai ser padrão para a maioria dos clientes. Mas você pode aumentar para 90, 95, se for um cliente bem obeso, você põe 95 centímetros nessa daqui você mantém os 25, tá bom? 3 centímetros, eu cortei 85 e 25. E essas medidas vão estar para você na descrição do vídeo junto com o molde. Então, para você ter que baixar o molde, eu vou deixar junto com o molde, na mesma folha, a lista de material, tá? O molde contém 3 folhas, você vai imprimir um arquivo só nesse link da descrição do vídeo. Às vezes você vai achar que não tá funcionando, que não tá baixando, mas quando você clica no link, às vezes a página fica toda branca, é sinal que já baixou. Às vezes depende de qual formato que é o seu computador, mas ele baixa, vai em download e olha lá que ele vai estar lá, tá bom? Muita gente fala, não tô conseguindo, quando vai ver já baixou ele 5 vezes e não sabia. Então, mesmo que não apareça mensagem para você, corre lá e dá uma olhadinha que vai ter baixado sim. Outra coisa que eu vou usar é o viés. Eu tô usando aqui o Boneon, porque é o que eu tô usando no momento, mas serve de gorgurão do mesmo jeito. O de Boneon ele tem 2,5 de largura. O de gorgurão tem 2,2 e isso não interfere. Qualquer um que você usar tá bom. A gente vai usar só em 2 partezinhas da pochete, tá? Tô tão acostumada a falar bolsa que toda hora minha boca quer falar bolsa. E vou usar um pedacinho assim, ó. Esse eu escolhi um nylon 600 preto só pra fazer o acabamento do vivo do bolso. É uma tirinha de 3 centímetros. Não precisa ser grande assim, mas você precisa de alguma tirinha pra fazer o acabamento. Então, eu já tô aqui com o meu pé de vivo e vou começar a colocar vivo no bolsinho. Por quê que eu vou começar pelo vivo? Porque eu quero já deixar algumas partezinhas da peça pronta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o bolsinho, dobrar aqui no meio, ó. E vou fazer uma marcação aqui no comprimento. O bolsinho tem 10 por 15, ó. No comprimento de 15, você faz um piquezinho. E aqui em cima, no comprimento de 15, você faz mais um piquezinho. Pra gente marcar caminho do vivo, pra gente fazer a marcação na hora de colocar o foley, pode marcar aqui nas laterais também. Que pra colocar o foley aqui nas laterais é melhor a marcação pra gente conseguir fazer com que o zíper comece e termine na mesma altura, sabe? Eu vou mostrar isso pra vocês na hora que a gente for colocar o foley. Mas, ó, eu marquei os 4 lados do nosso espelho do bolsinho. Nesse espelho do bolsinho, eu já vou deixar aqui debaixo dele o forro. Nessa parte, a gente não consegue fugir do viés. Então, eu já vou deixar aqui um forrinho aqui debaixo.
e na hora que a gente colocar o vivo, a gente já prende de uma vez. Simone, eu não vou usar o vivo, não tem problema. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Você não vai usar o vivo, não tem problema. Você vai costurar aqui em volta, prendendo o forro, tá? No lugar, e pula a parte que eu vou colocar o vivo. Depois você continua todo o processo que eu vou fazer pós-colocação do vivo. Então, aqui eu vou acertar a pontinha do meu vivo de plástico, pronto. Vou colocar aqui no meio da marcação o meu nylon 600. Essa parte aqui é muito importante você ter muita calma para fazer, pro seu bolsinho ficar perfeito todas as laterais. Porque se você fizer o seu bolsinho torto com vivo, o bolsinho vai ficar torto na bolsa o tempo inteiro. Independente do que você fizer, o seu bolsinho vai ficar torto, se a colocação do vivo ficar torta. Então, vamos tomar cuidado nessa parte, fazer a curva bem perfeitinha, bem devagarzinho, ó. Como é que eu vou fazendo, ó? Eu vou virando o vivo rente à borda, seguindo o desenho do meu bolso. Tá vendo que eu já tô prendendo o forro? Então, não preciso de duas costuras. Caso você não vá usar o vivo, agora essa costura que você estaria fazendo seria só uma costura de segurança para prender o seu forro. Nessa altura também, você já pode ter escolhido onde você vai colocar a sua etiqueta. Se você quiser colocar a sua etiqueta aqui, ó, no bolso, você tem que fazer isso antes desse processo para o seu forro esconder o verso da etiqueta. Tô quase acabando, porque o bolsinho é bem pequenininho. Já mostrei várias vezes, mas vou mostrar de novo. E aqui, ó, quando chega onde eu comecei a colocar o vivo, eu encosto minha tesoura rente ao vivo que eu já costurei e coloco a parte do vivo que eu ainda não costurei no meio da tesoura, corto e fica certinho uma ponta do vivo com a outra. Agora eu viro esse meu acabamento por cima das duas pontas do vivo e faço uma costura terminando. Ó, deixa eu desvirar aqui pra vocês verem. Ele já faz a curva perfeita aqui. Então, olha como é que ficou perfeitinho as curvas. Isso o vivo te proporciona. Se você for fazer sem o vivo, vai ficar bonita, vai. Só que você tem que ter muito mais cuidado na hora de fazer as curvas para você não passar aperto e seu bolsinho ficar torto. Fica uma aparência muito mais bem acabada se você usar vivo para fazer esse tipo de parte da pochete. Não é obrigatório, lembrando que não é obrigatório, a peça original da pochete geralmente não tem vivo, mas eu sou a mulher do vivo, amo vivo e coloco vivo em tudo. Então você tem a opção de não colocar, tá? Então já ficou forradinho aqui, tá vendo? Agora a gente vai pegar essas partes redondinhas aqui, ó. Vou marcar meio aqui embaixo, vou marcar meio lá em cima, porque na hora que a gente precisar marcar meio, quando já tiver com vivo, fica mais difícil. Então, você dobra aqui, ó, dá piquezinho embaixo, piquezinho em cima, tá? Faz isso nessa parte também. Vou aproveitar que eu tô com um pezinho de vivo, pé calcador de vivo, para colocar esses vivos aqui. Claro que em alguns momentos eu vou ter que trocar e colocar o outro pé calcador, voltar pro de vivo. Nesses momentos eu não vou filmar, mas eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Então aqui faz um pique também no forro, só na parte arredondada por enquanto. Pra gente conseguir marcar certinho a colocação dele depois. Vamos reservar os dois forros. Aqui agora a gente não coloca o vivo com forro, porque eu quero essa costura embutida. Então o que que a gente vai fazer? Você vai pegar seu vivo e passar na parte arredondada dessas pequenas partes. Com sobra, você deixa seus vivos sobrar aqui uns 2 centímetros, pra gente acertar depois. É importante essa sobra pro acabamento depois, tá bom, tá? Deixa sobrar 2 centímetros do vivo. E faz a curva bem perfeitinha. Olha o que eu vou fazendo, ó. Eu vou segurando o vivo com um dedo e empurrando pra dentro com o outro dedo. Então, eu fico aqui, ó, entre um dedo meu e outro, eu fico deixando o vivo na posição certinha que eu quero. Com um dedo, eu empurro ele pra dentro, com o outro dedo, eu limito quanto que ele vai entrar.
Com essa brincadeira, eu consigo fazer a curva perfeita, sem problema de entortar aqui, ó. Eu gosto de usar as duas mãos para costurar. Por isso que a máquina automática, essas que você precisa apertar o botão para começar e terminar a costura, para mim ela não é útil. Porque eu gosto de estar com as duas mãos segurando o material. Aqui, ó, sobrou uma ponta do lado de cá, a gente refila depois, mais tarde, agora não, tá? E ficou a curva perfeitinha. Vamos fazer a mesma coisa com essa parte. Ó, prontinho, outra parte colocada. Agora a gente vai reservar uma. Uma parte a gente reserva e na outra parte a gente vai colocar zíper. Qual das duas, Simone? Tanto faz. Eu só reservei essa para deixar pro fundo, porque ela tá um pouquinho amassada aqui. Eu vou deixar essa parte amassada pro fundo, apesar de que desamassa depois sozinho. Mas para trabalhar aqui e ficar mais visualmente bonito, eu vou fazer assim. Agora eu vou colocar zíper. Aí o zíper eu vou colocar aqui, ó, acompanhando a curvatura. O meu zíper de frente pro vivo, ó, os dentinhos. Tá dando pra ver os dentinhos? De frente pro vivo. E eu vou clipar, porque é uma curva e eu não quero que meu zíper seja colocado esticado. Meu zíper não pode ser esticado nesse momento. Lembrando que eu trabalho com zíper de metro, então eu ainda não recortei, só que eu coloco meu zíper sobrando um pedaço de cada lado. Para facilitar depois a costura e a colocação do meu cursor. Porque é uma curva, eu tô colocando clipe, prendendo aqui, ó. Tá vendo? Mas eu agora quero uma costura embutida, para eu não ter que colocar um viés de acabamento aqui depois, nessa partezinha, eu aqui consigo fazer uma costura embutida. Então, eu vou pegar um dos meus forros curvo que eu fiz sobrando. Lembra que eu marquei o meio aqui? Eu marquei o meio também nessa parte aqui de baixo. Então, eu vou colocar meio com meio, só que o meu forro em cima das costas do zíper. Então, ó, eu vou olhar o meio que eu marquei no principal, vou colocar junto com o meio que eu marquei no meu forro. E vou clipar juntamente aqui, ó. Tá vendo onde eu clipei? Eu vou clipar agora o forro também. Aí eu faço uma costura só, prendendo o zíper, tanto no forro quanto no principal. Agora eu vou cortar o zíper sobrando. De um lado e do outro o zíper tá sobrando. E eu vou costurar aqui pelo lado do principal, porque é onde tá o meu vivo. Aí eu vou costurar por aqui, prendendo o zíper e o forro. Então tem um sanduíche, ó. Entre o forro e o zíper e o principal tem um zíper, tá? Nós vamos prender isso aqui. Nem tá na hora de usar essa parte, mas é bom a gente já deixar essa parte pronta. Então, onde tem vivo, nós já estamos colocando de uma vez, tá? Para vocês depois só fazerem a montagem do quebra-cabeça. Simone, você considera essa peça difícil? Não, essa peça é muito fácil. O difícil aqui foi elaborar o molde. Elaborar o molde, fazer as medidas, mas isso você já tá pegando pronto. Então, se você entender o que é cada parte e a etapa de usar cada uma, você consegue fazer muito fácil essa peça. Precisa ser na industrial? Não precisa. Se a sua máquina doméstica tem dificuldade de prender vivo, você não é obrigado a colocar vivo, então não precisa. Se a sua máquina não costura sintético, pode fazer no tecido, sem problema. Então, não precisa. Ó, tava costuradinho, eu desvirei. Olha como é que fica o caminho aqui, perfeito, olha. O zíper já vem para a posição que tem que ficar. Agora, eu posso fazer um pesponto aqui, prendendo. Aqui embaixo, ó. Ou simplesmente eu costuro puxando o forro.
ou costuro puxando o forro, batendo essa costurinha aqui. Aí não precisa ficar um pesponto aqui em cima. Aqui eu coloquei o pesponto, olha. Tá vendo o pesponto aqui? Não é obrigatório colocar um pesponto aqui pra assentar tudo isso. Mas fica bonitinho. Mas como a linha que eu tô usando é preta e tá bem destacante, eu não vou fazer. Eu só vou puxar bem o forro e vou fazer uma costurinha aqui, prendendo o forro no principal, nesse lado de cá. Ó, eu vou acertar esse forro aqui agora, mas eu vou deixar o zíper e o vivo maior, pra acertar mais tarde, tá? Tá vendo como é bom colocar o forro sobrando um pouquinho aqui? Porque na hora que eu faço essa costura embutindo aqui, ó, poderia faltar forro aqui embaixo, e eu prefiro fazer ele maior pra não faltar, tá? Então, ficou assim, ó, meu caminho do zíper da tampa. Então, eu vou reservar essa parte. Agora, a gente vai fazer o caminho do zíper do bolsinho. Esse caminho do zíper aqui, ó. Troquei o pé calcador, tô usando aqui um pé comum agora, não é mais de vivo. E eu vou pegar um pedaço do meu zíper. Como eu tô usando o zíper preto, você vai ver bem o destaque de onde é zíper e onde não é. Aqui eu já posso cortar, ó, um pouquinho maior também. Aqui, gente, olha, eu vou pegar a parte que tem 10 centímetros, tá vendo? Essa parte que tem 10 centímetros eu vou colocar, ó, frente do meu zíper com frente do principal. Vou até clipar aqui pra você ver. Nessa parte nem precisa, é uma parte bem tranquila de fazer. Mas eu vou clipar aqui pra você ver eu fazendo. Se esse caminho tiver menor do que eu tô fazendo, você vai ter dificuldade na hora de desvirar. Agora eu viro aqui por cima, ó. E ele vai ser o forro também. Então, eu não uso forro nessa parte, porque eu quero um acabamento perfeito na hora que eu costurar ele na pochete. Então, para eu ter um acabamento perfeito, eu não uso forro. Eu vou fazer essa dobra aqui. Olha aqui o que eu fiz. O zíper tá no meio. Então, é 22,5 por 10 e o zíper tá no meio. Agora, eu vou costurar com pé de máquina normal. Tô usando linha nylon 660, cinza. Tô usando a cinza hoje. Poderia ser preta, poderia ser rosa. Mas eu tô usando, olha, uma chumbo, tá vendo? É cinza. Tá parecendo preto, mas é cinza. Aqui, agora eu tenho que desvirar essa parte. É aí que eu te digo que se você fizer esse caminho aqui mais estreito, você vai ter dificuldade. Ou então com material muito grosso. Então, eu vou desvirando assim devagar, ó. Quando é um material com fundo de malha, eu não preciso ter tanto cuidado para desvirar, porque o fundo de malha dá uma esticadinha, não rasga, né? Mas esse daqui é fundo de feltro. De TNT, eu acho. É TNT. Fundo de TNT. Então, se eu desvirar ele com muita agressividade, ele vai rasgar. Ó, o shine demora um pouquinho mais para desvirar, porque senão eu machuco ele, né? Ele tem que ter cuidado, senão ele rasga. Então, eu tomei mais cuidado para desvirar. Então, aqui ficou assim o lado direito e aqui ficou assim o lado avesso. Agora, eu vou fazer uma costurinha de pesponto aqui, para ficar um acabamento bonitinho. Vou fazer bem na bordinha, porque eu tô com linha cinza e eu não quero que essa linha destaque tanto na minha peça. Apesar de que é uma combinação bem bonita, preto, cinza e rosa. Gosto bastante. Ó. Tá vendo? Ficou um brilho, fica discreta a costura. Agora a gente tem que colocar um pulsor. Tem que ser agora. Então, com o zíper virado assim pro seu lado, ó. O zíper tá virado pra mim. Você vai colocar da direita pra esquerda. Com o zíper virado pro seu lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa borda da direita, para ele fechar para a esquerda.
Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado nessa peça é colocar todos os cursores fechando para o mesmo lado. Para não ficar um lado, a parte da frente fechando para a direita, a parte de trás fechando para a esquerda, sabe? Então, todos os cursores vão estar para o mesmo lado. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui no meio, tá? Agora, a gente vai pegar essa parte que tem 14 centímetros por 22,5 e vamos fazer assim, ó. Vou colocar ele aqui por cima. Vou passar ele por trás, ó. E vou fazer uma costura aqui. Bem justinho. Ó. Tá? Então, vou fazer essa costurinha do lado de cá. Bem justinho, frente com frente. Então, um pé de máquina. Retrocesso no início, retrocesso no final. Aqui agora eu já posso cortar o excesso de zíper. E queimar. O zíper desfia, então você vai cortar esse excesso de zíper e vai dar uma queimadinha aqui com o isqueiro, tá? Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Se você quiser fazer a conferência antes, em volta do espelhinho para ver se tá certo, pode fazer a conferência antes. Então, aqui agora, do outro lado, a mesma coisa. Um pé de máquina. Lembrando que já tem que estar com cursor. Essa hora você não pode costurar sem estar com cursor, tá bom? Ó, vou cortar o zíper. Vou queimar o zíper do lado de cá. Agora, para desvirar é bem fácil, ó. Que ele tá aberto do lado de cá, né? Você pode fazer um cortezinho aqui, ó. Nessas pontas aqui. Vou fazer do outro lado também, para ficar mais bonitinho. Ficar menos grosseiro. Ó. Cortei um pedacinho aqui, um aqui sem cortar a linha, tá? Agora eu vou desvirar. Só para essa viradinha aqui ficar mais discreta, mais bonitinha. Gente, esse daqui é a parte que faz toda a diferença na pochete. Olha. Que lindo. Não precisa pôr viés, tá vendo? Aqui sobrou um pedacinho, olha, ele ficou um pouquinho maior. Aí eu vou acertar para ficar do tamanho certinho desse daqui, tá bom? Isso vai alterar de acordo com o pé de máquina que a gente usar. Mas antes de acertar, eu vou fazer uma costurinha. Vou fazer aqui uma costurinha. Fechando esse fundo. Para ficar mais fácil depois de costurar. Ó, eu fiz uma costurinha aqui, ó. Só para juntar este lado com esse, tá? Agora eu vou cortar o excesso, porque, olha, tá dando pra ver que ele tá maior aqui? Então, ele tem que ficar da mesma largura da parte do zíper. Vou tirar uma bordinha. Não é sempre que vai sobrar, depende do tanto que você entrar no zíper, com a costura do caminho do zíper, sabe? Ó, deu certinho agora. Vou desvirar pra vocês verem como ficou. Olha que lindo. Aqui a gente vai marcar o meio do fundo. Não precisa marcar o meio na parte do zíper para você não cortar seu zíper. Mas aqui, ó, você marca o meio do fundo. Essas laterais já ficam marcadas pelo início e final do zíper. A gente vai virar assim de novo, ó, ele tem que estar do lado avesso. E nós vamos prender ele nessa partezinha do espelho, tá? Como que vai ser? O zíper vai ficar de encontro com o vivo. Então, vai ficar aqui o zíper no vivo, tá? Você vai prender assim. Vamos começar a marcar pelo fundo, que é onde a gente fez a marcação. E vamos conferir as laterais, se elas estão batendo certinho. Nós marcamos o meio na lateral também, você lembra? Ó, o lado de cá já deu certo. Agora vamos pro outro lado.
Deu certinho. Agora aqui a gente ajeita o zíper no caminho aqui. Como o zíper é um pouco elástico, você deixa ele sempre para fixar por último, porque se seu caminho estiver apertadinho, você vai conseguir colocar, olha. Tá vendo? Aí você olha aqui dentro, se tá batendo início de zíper com o final do zíper, se tá na altura certinha, para você não ficar com seu bolsinho torto. Agora eu tenho que trocar, agora é importante trocar aqui por pé de vivo, para poder fazer esse fechamento. Com pé de vivo vai ficar um acabamento muito melhor. Pé calcador trocado pro de vivo. Agora eu vou começar a costurar, vou começar aqui de baixo, mas você escolhe. Ó, costurado com forrinho aqui. Aí a gente agora vai colocar aqui um acabamento de viés. Aqui não tem jeito de não colocar viés, tá? Ia dar muito trabalho desvirar esse forro e acabar rasgando. Então aqui nós vamos fazer um acabamentozinho com viés, ó. A gente dobra o viés aqui em volta. A maioria aqui já sabe colocar, né? Pega o viés, ó. Dobro ele aqui e faço uma costurinha prendendo ele em todo o contorno, fazendo o acabamento aqui. Vou fazer sem vivo. Eu preciso colocar viés? Precisa também, para fazer esse acabamento. Mas eu não quero colocar viés. Você tem outras opções. Por exemplo, colocar um forro maior, costurar ele aqui pelo lado de fora, deixar uma abertura, desvirar toda a peça e depois rebater a costura de onde ficou aberto. Dá muito mais trabalho. Então, assim, o acabamento fica bonitinho e é muito mais fácil, tá? Tem outra opção também, que seria você dobrar essa parte aqui, ó. Em vez de pôr viés, você dobrar esse excesso aqui pra dentro e fazer um pesponto rente aqui, prendendo tudo isso aqui pra dentro. Não fica um acabamento perfeito, mas é uma opção para você que não quer colocar viés. Agora eu vou desvirar esse bolsinho. Então, olha aqui, ficou viés só lá no fundo, aqui na ponta, olha, não tem viés. Então, você pode fazer da cor que você quiser, sem precisar colocar viés aqui na ponta. Olha que luxo. Não tá lindinho? E agora, como é que eu coloco isso na bolsa? Eu vou te mostrar. Você vai marcar o meio dos dois lados. Você coloca aqui, ó, costura com costura e marca o meio. Aqui você não pode dar pique. Você não pode furar. Então, eu vou marcar aqui com um lápis. Que o lápis dá para apagar depois. Então, eu marquei o meio na parte de cima. Vou marcar também o meio na parte de baixo. Com lápis. Lembrando que aqui eu não posso dar pique, aqui eu não posso cortar, não posso marcar com caneta. Então, eu marquei com lápis, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou. Você vai pegar a parte da frente, que é a parte maior. Deixa eu ver se é essa. É essa, ó. Peguei a parte da frente e vou pegar o meu molde do bolsinho e vou colocar mais ou menos 1 centímetro daqui pra cima. Então, pra isso, eu vou marcar agora os meios daqui. Eu dobro ele no meio, marco o meio aqui de cima e marco o meio aqui de baixo. Nessa peça eu posso dar pique, tá? Você pode pegar também o seu molde e fazer um pique embaixo e em cima dele.
Só dobrando o meio já dá pra eu ver a marcação, mas você não vai ver. Então, ó, marquei um pique aqui também. O que eu vou fazer? Mais ou menos 1 centímetro da borda pra cima. Eu vou olhar se meu pique dele tá batendo com o pique do principal. Lembrando que esse principal é a parte da frente, tá? 1 centímetro aqui, ó, da parte de baixo. E aqui em cima também tem que estar batendo, pra ele não ficar torto. Depois que você posicionou ele certinho, ó, pique daqui em direção ao pique de cá, pique daqui em direção ao pique de cá, você vai fazer um risco. Se seu material for escuro, você faz um risco de sabonete ou giz. Se seu material for claro, você faz um risco de lápis. Eu tô fazendo de caneta para vocês conseguirem ver. Agora é super importante que ele esteja bem posicionado para o seu bolsinho não ficar torto. Que você fazer um bolsinho todo lindo e agora colocar torto, não adianta nada, né? Olha, essa é a posição que eu vou colocar meu bolsinho. Aí, como eu já sei que aqui é o meio, e eu já marquei o meio no meu fundo, ó, eu vou pegar onde tá a minha marcação do meio do fundo e posicionar aqui, ó. Tá vendo o pique? Eu posiciono a linha. Que é aqui onde eu vou começar a minha costura. E vou posicionar também a parte de cima. O meio aqui onde eu marquei de lápis, na direção do meio da minha marcação. Tô dando uma dobradinha aqui, ó, pra colocar o clipe, tá? Deixa eu despoluir aqui pra vocês verem o que eu vou fazer. Eu vou começar a costurar aqui de baixo. Então, eu já vou deitar meu bolsinho, ó. Já posicionei ele segurando firme com a minha mão pra eu poder tirar o clipe. Ó, tá na posição certinha e eu vou seguir essa linha pra poder costurar. Só que eu não posso costurar aqui agora com o meu pé de vivo, né? Vamos tirar o pé de vivo, colocar o pé comum. Ó, eu troquei o pé para pé comum. Agora eu vou de novo, ó, segurar aqui e confirmar se tá no meio certinho e começar a costura por aqui pela parte de baixo. Aqui na parte de baixo eu vou fazer um retrocesso de 2 pontinhos. E vou começar a costurar sempre mantendo o meu bolso na linha que eu coloquei. A linha, sabe a linha que eu fiz com molde? Sempre vou manter o meu bolsinho na linha, costurar com meio pezinho de máquina ou até menos, na beiradinha. Vou costurar na beiradinha, eu tô costurando com a linha cinza de propósito para mostrar a vocês, mas você vai colocar uma linha mais discreta aqui, tá? Que essa costura, quanto menos aparecer, mais bonitinho fica o acabamento da pochete. Pode ir amassando o bolso assim, ó, para posição que você não tenha ele no caminho. Esse cursor grande também, você tira ele do caminho para você não passar a agulha em cima dele. E vai costurando. Nas curvas, você vai fazer a curva de acordo com a linha que você desenhou. Agora eu vou amassar ele ao contrário, porque agora eu quero ele virado lá pra baixo. Vou continuar a minha linha. Deixa eu conferir se aqui tá no meio, ó. A linha que eu fiz de lápis tá no meio certinho pra parte aqui de cima. Segue a linha. Ah, Simone, essa parte é difícil, né? Nada, gente. Essa é uma das partes mais gostosas da bolsa. Porque é aqui que você vê o milagre da pochete saindo. E eu ainda vou ensinar vocês a fazer uma mochila com esse mesmo caminho, tá? Aqui no final você volta seguindo a linha. Importantíssimo
seguir a linha o tempo todo. Que aí o bolsinho cabe certinho e não vai ficar torto depois. Ou seja, se você tiver marcado o molde certo. Olha como é que tá tudo amassado. Eu vou abrir o cursor para desamassar, pra gente ver nosso bolsinho, tá? Olha que coisa mais linda, gente. A linha aqui, ó, tá destacando porque eu pus destacando de propósito. Mas pensa se você tivesse colocado uma linha rosinha clara aqui. Tudo costuradinho. Lindo. Olha que lindo. E sobrou 1 centímetro aqui embaixo pra gente fechar a peça depois. Olha o bolso como é que ficou certinho. E o acabamento dentro do bolso? Perfeito. Porque aqui, ó, o acabamento tá impecável. E aqui tem um viés da mesma cor do zíper que tá quase que imperceptível. Ó, ficou perfeito o acabamento dentro do bolsinho. Então, qualquer um que abrir esse bolsinho vai ver o capricho que você fez. Aqui dá quase que uma continuidade. Olha que perfeição, tá? Vocês entenderam que se você quiser fazer esse bolso um pouquinho mais estreito, vai te dar trabalho desvirar essa parte. E o acabamento não ficará tão perfeito. Mas a pochete tem que ter esse bolso para frente. Essa é a parte principal da pochete. É a parte mais linda da pochete. Agora vamos continuar, ó. A parte que vocês iriam achar complicado, nós já acabamos e vimos que é fácil. Vamos pegar aqui agora o forro da parte da frente, lembrando que é a parte maior. Vamos pegar o forro e marcar meio. Vou marcar o meio aqui, em cima. E pode marcar meio embaixo também, porque depois na hora de fechar fica tudo certinho. Aqui em cima, a gente vai fazer um risco de 26 centímetros. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Ó, você vai pegar a sua régua, colocar tipo 13 centímetros. Você olha na régua, 13 centímetros. Esse 13 vai estar exatamente no meio. 13 nesse pique que você marcou o meio, tá vendo? Aqui eu tô colocando 18, mas é 13, ó. Agora sim. 13 e 2 centímetros pra dentro. Então, aqui, ó, 2 centímetros pra dentro, 13 do meio pra lá, 13 do meio pra cá. Então, eu quero 26, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, um risco de 26 centímetros pra baixo. Mas tem que ser um risco bem no meio. Por isso que você põe a régua com 13 na marcação do seu centro. Já vou mostrar. Tá vendo aqui o centro? Então, eu quero 2 centímetros para baixo, 13 para o lado de cá, ó. E 13 pro lado de cá, tá? De modo que se eu dobrar, um risco vai bater certinho com o outro, ó. Tá bom? Agora, a gente vai pegar isso, essa parte aqui que tá desenhada, vamos colocar aqui em cima, ó, de frente pro nosso bolsinho. Então, a parte desenhada para cima, você vai clipar meio do forro com meio da parte da frente. A gente vai fazer uma costura nesse desenho que a gente fez. Exatamente nesse desenho. Desce costurando, vem na linha reta, sobe costurando, tá? Então, deixa eu deitar esse bolso aqui, pra ver se vocês conseguem ver melhor essa costurinha que eu vou fazer. Então, aqui no início, retrocesso, tá? Agora, eu venho costurando naquela linha que eu fiz. E sobe costurando, termina com retrocesso. Esse aqui é onde vai entrar o zíper daquela parte curva que a gente já deixou preparado. Ó, costurei. Mas o que que a gente faz aqui agora para desvirar? Da costura pra dentro, você vai fazer um cortezinho, tá vendo? Da costura pra dentro,
Você vai fazer um cortezinho. Pode ser meio centímetro da costura. E depois eu vou fazer um cortezinho pra cá na diagonal, sem cortar a linha. Sem cortar a linha, tá vendo? Faz a mesma coisa do outro lado. Cortinho na diagonal, sem cortar a linha. Agora eu quero trazer isso tudo aqui pra trás, ó. Quero trazer isso tudo aqui pra trás e deixar assim, ó, bem rente. Pra eu conseguir fazer isso, eu gosto de passar cola. Então, eu vou pegar uma cola de contato, que é a mesma cola de sapateiro, e vou passar aqui, ó, da costura pra cima. E um pouquinho da costura pra baixo, porque cola de contato só cola nela mesma. Você não precisa fazer isso, mas eu acho que facilita bastante na hora de virar, fica um acabamento muito mais perfeito. E vamos esperar a cola secar um pouquinho. A cola secou, agora eu viro na linha. Tá vendo essa linha? Eu viro na linha pra dentro. Assim eu já faço a colagem do meu sintético. Simone, não é mais fácil eu cortar esse sintético? Não, se você cortar ele pode descosturar por ter ficado curto demais, ou ele vai ficar com a pontinha arrebitada. Então ele maiorzinho assim, ó, você dobra ele todo pra dentro, que ele vai assentar muito melhor. Agora você consegue assentar essa parte aqui com mais facilidade, tá vendo? Porque a parte do sintético já ficou assentadinha com a cola. Agora você pode virar essa de cá, que ela fica mais assentada. Fica mais perfeito. Mas você também pode passar uma colinha aqui no forro. Passar uma colinha para esse forro ficar no lugar, sem você ter esforço na hora de costurar. Passa pouca cola para não manchar o seu forro. Aqui, ó, passei uma colinha no forro e uma colinha aqui. Na hora que eu virar esse forro, ele vai ficar mais assentado. Na hora que eu for colocar o meu zíper, eu não vou ter dificuldade de ter que ficar escondendo o forro o tempo inteiro. Vai facilitar um pouco a minha vida. Então, quando eu virar o forro aqui, ele tem que sumir daqui da frente, ó. O máximo que você conseguir fazer ele sumir aqui da frente é melhor. Aqui na lateral, ó, você puxa ele para trás também. Tá vendo? Ele tem que ficar assim, ó. Acabadinho dos dois lados. Tá vendo como a cola facilita isso pra gente? Ó. Aqui agora eu vou costurar esse caminho do zíper que a gente deixou pronto. Mas antes de costurar ele, eu tenho que colocar o cursor nele. Então, a gente vai olhar a posição, se ele vai ficar assim, ó, eu também vou colocar... Opa! Se ele vai ficar assim, eu também vou colocar o cursor da direita para a esquerda. Não posso esquecer de colocar o cursor aqui agora. Porque depois não tem como, você ia ter que descosturar. E sintético, você descostura, ele fica todo furado, né? Ó, coloquei o cursor. Agora eu tenho que posicionar ele aqui. Quando eu vou posicionar ele aqui, como é uma curva, eu gosto de fazer isso colando também. Então, eu vou passar mais uma colinha aqui na borda, na parte de dentro. Tá vendo? E vou passar uma colinha aqui no zíper. Na parte do zíper. Que aí eu fixando ele no lugar, na hora de costurar, fica mais fácil pra mim. Claro que dá pra fazer sem isso, viu, gente? Dá pra fazer, mas eu tô trazendo pra vocês soluções práticas. Soluções práticas pra você dar conta de fazer essa peça, mesmo você não tendo tanta experiência assim na costura. Vamos esperar as colas secarem. Tanto essa, olha, onde eu passei na beiradinha do zíper. Tanto essa que eu passei nessa borda. Então, a gente vai começar a colocar de uma lateral. Tá vendo aqui onde
termina isso aqui, é o meu limite para começar a colocar, tá? E essa altura, ó, vai cobrir o zíper todo, tá? Eu coloco aqui e começo a fazer a colagem do meu zíper em todo o caminho. Tiro o cursor do caminho. Vocês concordam que aqui não tem como eu colocar clipe, né? Mas do lado de cá eu posso. Ó, vou colocar um clipe do lado de cá. Vou colocar um clipe do lado de cá. O restante eu tenho que colar, deixando o forro mais escondidinho possível, tá? Olha aqui, ó, já preguei tudo com cola para ficar na posição. Coloquei um clipe na beirada de cá, um clipe na beirada de lá e vou começar a costurar. Vou começar a costurar isso. Para eu costurar, eu acho mais fácil colocar ele todo lado avesso. Assim, ó. Tá vendo? Eu acho mais fácil para mim costurar ele com ele assim do lado avesso. Eu não sei se para você também vai ser. Começo aqui pela borda, lembrando que o zíper já tem que estar com o cursor, tá bom? Agora eu venho costurando aqui. Vou amassar o bolsinho de novo para eu ver minha costura. Pode tirar o cursor do caminho, pra você não bater o pé calcador nele. Escolhi um cursor grande que fica pendurado, então ele entra debaixo de tudo. Onde eu tô costurando, ele quer entrar. Falta mais um ponto aqui pro lado. Agora eu subo costurando. Ó, vou mostrar o acabamento. Eu costurei ao contrário, talvez vocês não viram, né? Mas olha aqui, ó. Eu desci costurando aqui. Como eu já tinha colado, ele tava todo na posição. Olha como é que ficou retinho, tá vendo? Ele ficou todo na posição. E eu subi costurando. Inclusive, eu passei aqui em cima do vivo encontrando esse sintético com essa pontinha. Ó, encontrei esse sintético com essa pontinha. E o meu zíper corre livre. Outra coisa que eu queria mostrar é que a costura ficou embutida. Olha que bonitinho. Não precisei colocar aqui viés. A costura, olha aqui dentro como é que tá bonitinho, gente. Aqui agora eu já posso fazer uma costurinha prendendo esse fundo aqui, ó, para ficar acabadinho. Só uma costura de segurança para prender o forro no principal. Esse excesso de vivo eu já posso cortar. E o zíper eu posso queimar, ó. Queimo o zíper de um lado e do outro, para ele não desfiar. E corto um pedacinho do vivo que ficou sobrando. Corta ele todo não, para ele não quebrar, tá? Deixa um pedacinho. Agora eu vou costurar esse forro no meu espelho principal.
Ó, o forro todo pregado, tá? Agora nós vamos pegar a outra partezinha. Vocês lembram que a gente fez essa parte também, que não tem zíper? Nós vamos prender aqui, ó, no fundo. Aqui no fundo nós não marcamos o meio, olha. Aqui é o bolsinho tá de cabeça para baixo. Aqui no fundo nós marcamos o meio. Nesse meio que a gente marcou, nós vamos colocar esse meio aqui que a gente marcou também da curva, ó. Olha o que eu tô fazendo. Agora na parte de baixo. Por isso que é importante o bolsinho ficar 1 centímetro, 1,5 centímetros acima da borda inferior, tá? Ó. Não preocupa que a curva vai dar certo, a medida tá perfeita. Já faz uns anos que eu faço nessa medida. Se você imprimir o molde no tamanho real ou no tamanho 100%, vai ficar perfeito assim como o meu. Aqui agora a gente já pode colocar o forro também, ó, do lado de cá, para ficar a costura embutida. Mas eu vou costurar primeiro essa aba, para você entender o que eu tô fazendo. Depois eu costuro o forro. Dá pra você costurar os dois juntos, economiza tempo, mas para você ver direito o que eu tô fazendo aqui, ó, eu vou costurar separado, tá? Vou costurar primeiro o fundo, a aba de fundo. Vou seguir direitinho o meu fundo aqui. Mesmo se ainda estiver sem vivo, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Meio com meio. O vivo ajuda a dar uma estruturação e a curva fica mais bonita. Mas você consegue também esse efeito sem o vivo. Mas eu sou viciada em vivo. Vou mostrar o que eu fiz. Ó, eu costurei o fundo aqui. Esse fundo que a gente tinha colocado vivo. Olha como que fica a curvinha estando com vivo. Fica muito mais fácil, facilita muito o meu trabalho. Então eu gosto disso. Aqui em cima nós não colocamos o forro embutido, sem precisar de viés. Aqui embaixo nós também conseguimos colocar. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu poderia ter feito junto, mas eu quero mostrar pra vocês as etapas. Então, virando ela do avesso, vou pegar o meu fundo que também tá marcado no meio, ó. E vou colocar aqui no meio. Agora forro com forro. Tá vendo o forro onde tá? De frente com outro forro. Ó, às vezes parece que o forro não vai caber, porque a gente coloca ele do lado de cá. Mas ele cabe sim, tá? Ele cabe e ainda sobra. Você vai ver que a gente vai ter que refilar. Aí você vai costurar pela parte de cima aqui, ó, onde tá o vivo. E vocês viram que nós estamos colocando tudo aqui sem usar o pé de vivo, né? Nem lembrei de trocar. Tô usando o pé calcador comum. Então, para o seu forro caber, você coloca primeiro o centro, depois você coloca nas bordas, tá? Coloca a borda do lado direito, coloca um clipe na borda do lado esquerdo. Vai fazendo assim que vai dar certo. Ó, até sobrou aqui o forro um pouquinho, por isso que eu falei que é vantagem de cortar o forro maior. Mas, Simone, eu prefiro colocar o viés.
Então, você vai fazer igual você fez com o espelho. Você já vai costurar isso aqui no forro antes. Aqui, ó, fica muito mais bonito o acabamento. Olha aqui. Na hora que eu viro, olha esse acabamento. Todo embutido. Então, ficou embutido aqui e ficou embutido aqui, ó. Olha que parte interna mais linda. Imagine, aqui teria um vivo, um viés, e aqui teria outro viés. Agora não, ó, tudo embutido, bonitinho, limpinho, a parte de dentro. Deu para economizar já mais 2 viés aqui, tá? Eu vou desvirar pra você ver como é que ficou. Aqui ainda tá sobrando vivo, deixa sobrar. Depois que a gente fechar a peça, a gente acerta isso, tá? Esse fundo aqui dá profundidade pra pochete. Então, quando a pochete tá cheia, ela dá uma profundidade aqui, ó. Quando ela tá vazia, ela fica mais amassadinha assim, fica mais discreta. Então, aqui agora eu vou rebater essa costura pra cortar esse excesso de forro. Que eu não preciso ter aqui. Esse modelo de pochete é muito fácil, muito rápido de fazer. Vocês devem estar achando difícil porque é muito detalhezinho para explicar. Mas na hora que você estiver fazendo, você vai ver que é um quebra-cabeça tão fácil de montar. Olha, uma curva tá aqui embaixo, a outra curva tá aqui em cima. Esse quadradinho a gente desenha aqui no meio certinho, tudo marcando as pontas. Olha aqui, tá quase pronta a nossa pochete, só falta agora o bolso de trás. Tá vendo o nosso cursor, os dois fechando com o mesmo lado? Isso é muito importante, tá? Agora nós vamos fazer as costas, a parte de dentro toda limpinha, olha. Vamos fazer as costas. Nas costas a gente vai fazer aquele mesmo bolso que a gente fez aquela hora, só que esse bolso agora vai ter só 20 centímetros, o último bolso tinha 26. Então, do mesmo jeito aqui, ó, você vai marcar o meio do forro. Essa marcação é feita no forro, tá? Você marca o meio do forro, aquele forro foi cortado no molde. Põe aqui 10 centímetros para um lado, 10 para o outro, 2 centímetros da borda para baixo. Ó. Agora é 10 para um lado, 10 para o outro, tá bom? Não vamos fazer mais 26. Porque essa parte é menor, então o zíper também é menor, 20 centímetros, tá? Nós vamos colocar ele, achar o meio aqui também da parte de trás. O que faz ela ficar toda certinha e bater é você encontrar os meios, marcar sempre os meios, além de cortar o molde certinho, lógico, né? Ó, marca os meios, coloca o forro com a marcação pra cima, meio com meio, pique com pique. E vamos fazer a costura. Agora eu acho que vocês vão ver melhor essa costura. Então eu vou vir costurando aqui nessa linha que eu fiz, ó. Eu vou vir costurando, ó. O forro tá de frente pro principal. É bom usar um forro fininho, tá, gente? Pra poder facilitar as costuras embutidas que eu tô ensinando a fazer. Não que com bagum você não vai conseguir e tal, mas bagunzito é mais fácil. Esse nylon guarda-chuva é mais fácil, tá? Nylon guarda-chuva ou nylon paraquedas? São os nylons fininhos assim, ó. Que facilita. Ó. Fiz a costura, acabei e comecei com o retrocesso. Agora eu vou fazer o corte aqui, ó. Da linha pra dentro. Eu vou fazer um corte meio centímetro. E um piquezinho pra dentro, pra quina da costura. Sem cortar a linha. Dos dois lados. Esse bolso é igualzinho o outro. Ó. Tá vendo o piquezinho que eu fiz? Aqui nesse eu cortei a linha, ó. Tá vendo que eu cortei a linha? Não pode.
Cortei, errei, mas vai dar certo depois. Eu vou fazer o pesponto aqui com mais cuidado. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, vou passar uma cola aqui para poder facilitar para mim. Ó. Tá vendo? Agora eu dou aqui nos cantinhos também. E esse cantinho também, ó, vou virar. A intenção é que não apareça cinza do lado da frente, tá? Aqui agora eu posso fazer um pesponto aqui antes de colocar o zíper. Acho que eu vou fazer até esse pesponto de uma vez. Ó, que bonitinho. Agora só guardando o zíper. Agora nós vamos cortar o zíper. Como nós deixamos um buraco ali de 20 centímetros, o nosso zíper pode ter uns 22 a 23 centímetros. Deixa sobrar para um lado e para o outro um pouquinho, tá? Esse daqui você passa cola se quiser, mas ele é muito mais fácil de posicionar, olha. Tá vendo? Você nem precisa passar cola no zíper aqui, igual eu passei no outro. Mas eu acho que eu vou passar para você ver como facilita, tá? Então, ó, eu vou passar um pouquinho de cola nessa bordinha, nesse caminho e na subidinha. E no zíper, em uma das partes. Vou esperar secar. Enquanto seca, a gente tem que colocar o cursor, porque depois que a gente coloca aqui, a gente prende essas duas pontas, não tem como mais colocar cursor. Aqui é um pouquinho diferente. Se na bolsa toda o zíper fecha da direita para a esquerda, nessa daqui, que é a parte de trás, nós vamos colocar o contrário. Nós vamos colocar o zíper pelo lado esquerdo, indo para a direita. Por que isso, Simone? Para ele ficar penduradinho do mesmo lado que os outros vão ficar. Como esse zíper está voltado para as costas, então nós não vamos deixar ele fechando para a esquerda, nós vamos fechar ele para a direita. Eu vou te mostrar na pochete roxa como que eu fiz. Enquanto seca, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse cursor aqui tá fechando da direita para a esquerda, ó. Da direita para a esquerda. Esse daqui também, ó. Da direita para a esquerda. Esse de trás eu coloco ao contrário, porque eu quero todos os cursores fechando pro mesmo lado, entendeu? Então, o de trás eu coloco fechando da esquerda para a direita. Então, você se atente a isso, para você não ficar com cursor na bolsa de um lado, cursor do outro, fica feio. Então, agora a gente encaixa aqui, ó. Já tá com cola. Olha aqui o encaixe que eu fiz. Essa ponta exatamente na altura do zíper, tá? Essa é a posição que eu quero. Agora eu costuro. Retrocesso no início, desço costurando, meio pezinho de máquina, mais na bordinha mesmo. Tiro o zíper do caminho, o cursor do caminho. E é isso. A parte de trás é muito simples, né? O que a gente faz agora? A gente vai prender essa parte nessa parte. Então, a gente tem que achar o meio aqui, ó. Você lembra que eu já te falei para marcar o meio? A gente ia precisar desse meio? Olha ele aqui, ó. O meio de cima, tá? E nós vamos precisar também saber onde é o meio do zíper. Então, a gente dobra aqui. A gente no zíper não pode cortar. Então, nós vamos... Às vezes eu até corto, mas não é bom evitar.
fazer uma marcaçãozinha aqui com sabonete. Marquei o meio aqui, tá? Aí eu vou vir aqui por cima e vou prender, ó, por cima, olha. Pra costura ficar embutida. E acabado. Aqui tem uma curva, ó, que aqui não tem totalmente. Aí a gente vai dando uma espichadinha para um ficar certinho com o outro. Aqui do outro lado a mesma coisa, eu vou tirar o cursor do caminho. Já vou começar aqui, ó, colocando a ponta. Prende ponta com ponta e o resto você encaixa. Olha. Do lado de cá. Agora eu vou costurar com o pé de máquina isso aqui. Vamos ver se costurou tudo. Ó. Tá? Tudo costurado, ó. Simone, aqui tem que colocar vivo agora? Não, porque nós vamos colocar este forro. Se a gente fechar a peça assim, gente, ó. Se eu vier aqui e fechar, eu consigo fechar. Só que esse bolso e esse bolso vão estar indo pro mesmo compartimento. Olha. Olha aqui, ó. Aqui tem um zíper e aqui tem um zíper. Os dois estão indo pro mesmo compartimento. O que adianta eu ter dois zíperes aqui indo pro mesmo compartimento? Não adianta nada. Então, a gente tem mais um forro. Vocês lembram que eu pedi vocês para fazer um forro? Onde a parte de cima vai ter a curvatura que a gente quer, mas a parte de baixo é assim um pouquinho maior? É a hora de usar ele. Então, o que a gente vai fazer? Dobrar aqui no meio. Achar o meio. Esse não tá todo cortado no molde, não. Só essa curva aqui de cima que tá no molde. O resto, ele é um pouco maior, tá? A gente vai pegar esse meio que eu marquei, ó. E vir aqui, ó, na parte de cá. E vamos costurar aqui. Então, vou prender ele todo. Eu poderia ter feito isso também ao mesmo tempo que eu colocava a outra parte, mas eu queria mostrar para vocês essa diferença. Por que que essa parte aqui tem dois forros e a outra só tem um, tá? Vocês lembram que a parte da frente só tem um forro, mas a parte de trás tem dois forros? Porque nós temos mais dois bolsos aqui atrás. Então, ó, do mesmo jeito que eu costurei ali, eu vou costurar agora com o forro do lado de cá. Olha aqui. Agora aqui dentro, olha, tá tudo embutido. Até aqui tá embutido. Eu não preciso colocar viés nessa parte. Tá tudo embutido, tá vendo? No bolso principal fica tudo embutido. Só vai ter um viés na parte de baixo do fechamento da peça. Facilita muito e eu acho que fica muito mais bonito. Então aqui agora eu posso puxar tudo aqui, ó. E nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Costurar o forro na parte de trás agora, tá?
Olha o forro aqui atrás todo embutido. Agora eu vou cortar o excesso aqui na frente. Então, agora vem cá para eu mostrar uma coisa para vocês. A peça já está praticamente pronta. Só falta esse fechamento aqui e a alça, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Colocar tudo do lado avesso. Coloca ela toda do lado avesso. Pode fechar os bolsos. Ó. Olha que acabamento lindo que tá dentro. Tudo embutido, olha, sem viés, não tá lindo? Seria ótimo se eu pudesse fazer esse acabamento aqui agora também assim. Porém, aqui embaixo eu não consigo. Eu vou dobrar esse bolsinho aqui, amassar esse bolsinho, ó. Pra ele não me atrapalhar. Vou pegar esse meio da parte de trás e juntar com o meio do fundo. Tá vendo esse fundinho aqui? Meio da parte de trás com o meio do fundo. Vou clipar. Vou começar a clipar toda a volta. Ó, meu vivo sobrando aqui, ó. Deixa ele sobrar por enquanto, tá? Você vai encaixando um no outro. Como os moldes são diferentes, nós estamos juntando agora a frente com as costas e o molde deles são diferentes, você pode dar tipo uma espichadinha, ajeitando um no outro, tá bom? Empurra o bolsinho, pra ele não te incomodar agora. Vamos clipando. O clipe aqui, gente, é super importante, porque a gente não pode furar o sintético. Então, a gente precisa clipar mesmo, pra colocar tudo no lugar. Pra gente que trabalha com sintético já sabe, né? Clipe é tudo. Ó. Olha a nossa pochete como é que vai ficar do lado de dentro. No bolso principal, tá vendo? Então agora a gente costura. A gente vai costurar com o pezinho normal, porque aqui não tem vivo nessa parte, tá? Essa parte de fechamento aqui não vai vivo. Aqui onde tá vivo, ó, onde tem o vivo, você vai costurar em cima dele, devagar. Se quiser até ir virando a máquina no braço, pra não quebrar sua agulha, eu não preciso, que eu tô usando aqui a agulha 18. De qualquer forma, ó, tô de óculos, caso a agulha quebre, né? Agora que já tá tudo costurado, eu posso cortar esse excesso de vivo, tá vendo? Essas duas pontas. Se eu cortar isso aqui antes, esse vivo meu vai descosturar lá dentro. Então, eu só posso cortar agora. E nessa parte aqui, nós vamos colocar viés. Vai colocar viés, não tem jeito. Então, aqui, ó, na ponta dele, eu vou dar uma queimadinha nele, pra ele não desfiar. Aqui não precisa fazer aquele acabamento dobrando, tá? Nessa parte. Não precisa. Então, na parte de cima nós conseguimos evitar o viés, mas na parte de baixo do acabamento vai ter, tá? Não assustem com isso. É um viésinho só reto, tranquilo. Cortei ele aqui no final. Vou queimar também essa pontinha. Ó, gente, é muito fácil desvirar essa peça, porque a abertura dela, ó, é bem ampla. Aí você abre aqui o cursor, abre o zíper e desvira. É muito fácil. Mas nós não vamos desvirar ela toda, porque nós vamos colocar a alça. Então, eu vou mostrar pra vocês o fundo costurado.
Ó, o fundo tá costurado. Já tá com viés. Olha o vivo como é que ficou embutidinho. Mas nós não vamos desvirar tudo, que a gente precisa dela nessa posição. Assim, ó. Com essas pontinhas pra cá, pra gente não errar na alça. Então, agora nós vamos preparar a alça e vamos acabar nossa bolsa. Então, a alça vai ser o seguinte. Já mostrei pra vocês que uma parte vai ser 25 centímetros. Como é a alça pronta, eu tenho que queimar as pontas dela. Essa alça pronta desfia bastante. Neste daqui, eu vou colocar o abotoador, tá? Neste menor, eu vou colocar o abotoador. Então, eu posso passar ele assim, ó. E esse outro aqui, eu primeiro vou costurar no regulador, na parte do meio do regulador. A gente já tá acostumado a fazer. Vou puxar um pouquinho mais, pro meu pé calcador não pegar no meu regulador. Lembrando que tem que queimar antes, tá? A linha de nylon também, toda vez que você costurar assim, ó, você pode vir aqui queimar as pontas dela, para ela não descosturar. Depois que eu costurei ele, olha, eu vou virar ao contrário, ó, do avesso, e vou passar ele aqui dentro desse outro encaixe. Ó, passei aqui dentro. Volto passando ele dentro do regulador. Ó, por que que foi do avesso? Para essa costura aqui ficar escondida agora, ó. Então, vamos lá. Com a pochete do lado direito, ó. Esse é o lado direito. No lado direito eu coloco essa parte menor. Então, para eu poder saber a posição certa e não errar, eu faço assim, ó. Deixo ele lá dentro, ó, a pontinha. Vou ver qual lado que eu quero. Ó, vai ficar assim, com esse abotoador virado para trás. E eu enfio as duas alcinhas aqui, porque ela tá dobrada no meio, lembra? Onde ela apareceu. Eu enfiei por aqui para eu achar a posição certinha dela, tá? E agora eu vou costurar ele aqui atrás. Quando eu costurar, essa é a costura mais grossa que a gente vai ter nessa peça, gente. Essa peça é muito tranquila. Essa aqui é a costura mais grossa, dá bastante retrocesso. Não é difícil de costurar. E eu vou cortar um pouquinho a quina aqui, ó. Vou cortar a quina aqui dos dois lados. Que na hora que eu desvirar, eu quero que fique mais acomodadinho. Apesar de que não acomoda muito bem, mas eu vou deixar mais acomodadinho. Já que eu cortei, eu vou queimar. Vamos puxar esse daqui pra gente ver como é que ficou? Puxa pela alça assim mesmo, porque você costurou bem forte. Ó, como eu cortei as pontinhas, ó, ele veio com mais facilidade, tá vendo? E tá bem firme, ó. Eu puxei pela alça e tá bem firme. Do outro lado, então, a gente vai colocar essa ponta. Na hora que você colocar essa ponta, você se atente para isso aqui não ficar virado para trás, ó. Então, você vai colocar com a bolsa para frente, isso para frente. Deixa eu achar aqui a entrada. Que esse também eu deixei, ó, a pontinha lá para dentro, a entradinha aqui, ó. Olha por onde eu coloquei. Olha ele aqui. Então, ele tá na posição certa. Agora eu vou costurar. Gente, o molde tá certinho, cabe a alça de 3 perfeitamente. Então, usem a alça de 3, não usem a alça mais larga, tá? Primeiro que não fica bonito e segundo que esse molde vai caber a alça de 3. Se quiser usar de 2,5 pode, mas de 4 não vai dar. Costurei com bastante retrocesso. Vou cortar as duas pontinhas laterais sem cortar a costura de novo. Vou queimar.
Aqui você não precisa colocar viés, por quê? Impossível o cliente ver esse fundo aqui, ó. Ele nem vai conseguir desvirar essa parte. Então, se você colocar viés aqui, só vai ficar grosseiro. Não coloque viés. Então, aqui, ó, agora nós vamos puxar pela alça. Você vê como é que fica forte. Mesmo sendo um material frágil, igual o Shine, é mais frágil, a gente consegue puxar porque nossos pontos são fortes. Agora eu vou desamassar ela toda, tá? A gente amassa bastante a peça, né, na hora de costurar ela. Na hora que acaba a aula, vocês não conseguem ver ela tão perfeitinha, porque tá toda esmagadinha. Aqui na borda, na beirada da alça, você pode usar 1 centímetro de costura para ficar bem apertado. Ó, ainda tá desamassando. Mas olha como que o vivo facilita isso aqui, ó. A marrom que eu fiz essa semana tava sem vivo aqui em cima. Então aqui não ficou esse acabamento tão bonitinho, olha. Olha que perfeição que tá, gente. Aqui embaixo, ela fica assim meio amassada quando tá vazia. É bom que ela fica menor, mas ela tem tanto espaço pra encher que aqui vem pra frente, ó. E fica assim no fundo. E as costas, assim. O zíper, ou melhor, os cursores todos pro mesmo lado. Olha, um cursor aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos colocar ela pra gente ver como que ficou? Ué, acabou a aula? Acabou, gente. É isso. Vamos colocar. Ó, com o regulador preto, gente, fica muito bom com esse de plástico. Olha eu com a minha pochete. Olha que linda, que despojada. Pode ficar mais baixa, pode ficar pra trás assim, né? Olha que linda que tá. E aí? Tá amassadinha ainda, mas tá bem linda. O bolsinho assim se acerta bem na hora de entregar pro cliente. Olha como é que ficou retinho, gente, nada torto. Cabe muita coisa aqui dentro. Então é isso. Gostaram da peça? Hein, gente? Olha que linda. Vocês vão fazer muitas? Gente, fica muito bonito masculino. Eu vou mostrar de novo a peça dela no marrom, olha. Fica muito lindo esse modelo masculino, mas é só mudar a cor que fica um feminino maravilhoso. Olha que charme, gente. Com essa alça pronta, eu combinei com preto porque eu queria usar essa alça pronta. E olha esse roxinho com preto, que paixão, gente. É apaixonante, fala sério. Olha... É linda, 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 linda. Vamos vender muito, muito dessa peça. E o material que a gente gasta é bem pouquinho. Eu vou calcular e vou deixar aí na descrição quanto que eu gastei de material para fazer uma pochete dessa. Eu tô vendendo hoje, novembro de 2020, eu tô vendendo a 80. Ela não é trabalhosa e gasta pouco material e fica muito linda. E eu acho que um preço bom, sabe? Dá pra vender muitas. Beleza? Então depende do material também, o preço do material que você está trabalhando, né? Aqui é um Factor e esse aqui é um Shine, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez, mais uma aula, vocês aqui comigo, muito feliz. Eu amo muito vocês. Então compartilha, curte aí pra mim, deixa eu bastante feliz. E sabe aqueles comentários fofos? Pode deixar. Mas tem algum comentário, alguma coisa que você não gostou? Pode deixar também. Só não vai falar assim, ah, mas pochete fulano já ensinou. Gente, cada um tem um jeito de fazer. Eu aprendi também na internet, mas eu fui mudando com o tempo e fui colocando a peça do meu jeito. E eu deixei a pochete mais bonitinha, com melhor acabamento, com as curvas melhores, com os acréscimos que eu coloquei, mudei as medidas e fui deixando ela do meu jeito. Então, você vai fazer do seu jeito na sua casa, mas de início comece a fazer com os meus moldes para você conseguir, tá bom? Beijo, fica com Deus, até a próxima aula!